Olá, meu irmão, minha irmã, começamos com você mais um Palavra Viva. Este programa que vai ao ar todos os dias, de segunda a sexta, na TV Candidez, aqui em Divinópolis, às 4h30 da tarde, e na TV Horizonte, em Belo Horizonte, às 5h30 da tarde. É uma alegria poder chegar até a sua casa através dessas duas emissoras, que são instrumentos de Deus, para que a palavra chegue até você. Também esse programa vai ao ar sempre pelo nosso canal no YouTube, Missão Maria de Nazaré no YouTube. Também sempre a gente posta o programa lá no YouTube, que também é um instrumento de Deus para chegar até você. Então não sei como chegamos aí em você, seja pelo YouTube, seja pela TV. De alguma forma Deus providenciou que a gente estivesse junto nesse dia, que pudéssemos estar juntos aí nesse início de ano, para podermos partilhar a palavra de Deus. Olha, quando o ano começa, a gente sempre quer criar rotinas, Tem gente que fala assim, eu quero começar a fazer um regime, eu quero começar a fazer uma atividade física, eu quero começar a rezar mais e tal. Sempre tem que fazer uma rotina, E se essa rotina vai funcionar, depende da nossa perseverança. Nem sempre dá certo. A gente começa regime todo início de ano, vai perdendo não sei quantos quilos no ano e termina o ano mais gordo do que começou. Outros vai acabar com o sedentarismo e termina mais sedentário do que começou. Mas o exercício, a decisão, a força de vontade é extremamente necessária. E é no início mesmo. Tem gente que fala assim, não, no início não, comece a falar, não, no início que tem que ser firme, no início que a gente tem que começar dando sangue para que dê certo, Que a palavra de Deus também, que a gente partilha aqui, que você comece a criar uma rotina com ela nesse ano. Comece a criar uma rotina de oração, de leitura da Bíblia, de mentalização aí na sua casa para a oração. Crie uma rotina, que se você criar uma rotina já no início do ano, de encontros com Deus, seja pela palavra, seja pela oração pessoal, pelo terço, pela Santa Missa, pelo aquilo que for, o que o seu coração hoje se identifica, para ser diário, não para ser só final de semana. Porque missa domingo, a gente tem que ir todos, Não tem como faltar de missa de domingo. Mas para ser algo diário, aquilo que o seu coração te leva a fazer, aquilo que ele anseia fazer, seja uma leitura da palavra, uma oração do terço, uma oração pessoal, faça, crie essa rotina. Que com toda certeza, se você assim a criar, você alcançará graças nesse 2019. Amém? Então vamos ler hoje o Evangelho. Vamos rezar primeiro, Claro. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero pedir sobre nós hoje a graça do Espírito Santo, para nos fazer entender a verdade, nos fazer entender o que Deus quer de nós. Por isso peça comigo, vem Espírito Santo. Vem sobre o meu coração, sobre a minha mente, sobre os meus sentimentos, pensamentos, ideias, sonhos, conceitos, valores. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo envolver todo o meu ser. Todo o meu ser. Vem Espírito Santo. Vem em nome de Jesus, Espírito Santo. Vem sobre mim, sobre os meus. Vem Espírito Santo. Divino Espírito Santo, descei sobre nós, sobre as nossas famílias e permanecei para sempre. Amém. O Evangelho de hoje é Evangelho de São Lucas. Desculpe, gente. O Evangelho de hoje é o Evangelho de São João, capítulo 1, versículos de 29 a 34. João 1, 29 a 34. Diz assim: No dia seguinte, João viu Jesus que vinha a ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É este de quem eu disse, depois de mim virá um homem que me é superior porque existe antes de mim. Eu não o conhecia, mas se vim batizar em água é para que ele se torne conhecido em Israel. João havia declarado: viu o Espírito descer do céu em forma de uma pomba e repousar sobre ele. Eu não o conhecia, mas aquele que me mandou batizar com água disse-me:
sobre quem vires descer e repousar o Espírito, este é quem batiza no Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Aqui, nesse trecho do Evangelho de São João Evangelista, onde João Batista, né, são dois João, né, o Evangelista, que é o que escreve, e o João Batista, que é o personagem desse momento, desse trecho, desse acontecimento, que se encontra com Jesus e aí vai declarando algumas coisas interessantes sobre Jesus. E eu quero fazer talvez um link entre essas coisas, né, juntar algumas coisas, porque aqui tem duas declarações importantíssimas. A primeira, que ele diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Depois ele diz no finalzinho, né? A este é quem batiza no Espírito Santo. Quero juntar essas duas coisas para a gente poder entender o que Jesus pode fazer na nossa vida, sendo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e sendo quem batiza no Espírito Santo. Deus, quando manda Jesus ao mundo, encarnado, no seio de Maria, nascido como homem, que se faz 100% homem, mesmo sendo 100% Deus, ele manda Jesus para salvar o mundo do pecado. Jesus vem nesse mundo para nos salvar do mal, nos livrar da garra do mal. Por quê? Porque com o pecado original, lá no início, nós fomos condenados à morte. O pecado e Deus não combinam. O pecado é uma barreira que a gente coloca sempre entre nós e Deus. Sempre que pecamos, nos afastamos de Deus, rompemos nossa amizade com Deus. O pecado, ele faz isso conosco. Claro, quando pedimos perdão, seja pelo sacramento da confissão, né? Quando pedimos perdão, essa barreira se desfaz. Porém, a culpa, né? A pena que temos que pagar pelo pecado, que é a pena de perdermos o céu, nós não poderíamos pagá-la. É como se tivéssemos sido condenados por algo. Tivéssemos que cumprir uma pena e não teríamos como cumpri-la. E aí Deus pensa, eles não podem pagar a pena do mal, do pecado, que eles mesmos vão cometer. Manda Jesus nesse mundo, para que Jesus se fizesse homem, se rebaixasse a condição humana, vivesse tudo como um homem que ele era, morresse numa cruz e ressuscitasse. Todo esse mistério da encarnação, crucifixão, morte e ressurreição de Jesus é para a nossa salvação. Por isso que João diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus não tirou o pecado em si do mundo, mas ele tira o pecado da nossa vida. A mancha, a culpa, a pena que estava em nós, ele tira com a sua vinda a este mundo, com a sua crucifixão, morte e ressurreição. Por isso ele é o Cordeiro. O Cordeiro é aquele que morre, aquele que se entrega pelos nossos pecados. Por que eu estou fazendo toda essa explicação? Para que a gente entenda que o pecado não combina com Deus. E Deus já nos deu a saída para sairmos do pecado. Eu não sei como está a sua vida, mas de repente sua vida está cheia de pecado. Está cheia de erros, mentiras, adultérios, desonestidade, roubos, vícios, drogas, sexualidade desregrada. Não sei que pecado que está aí em volta de você, que tem aí insistido em estar na sua vida e você insistido em viver esses prazeres. O que eu tenho a dizer a você que está no pecado, que tem saída para o pecado. E a saída é o Cordeiro de Deus que nos tira do pecado. E aí vem a segunda coisa, né? Que meu tempo está curto para me linkar as duas coisas. Esse Cordeiro que nos tira do pecado, que pode tirar da sua vida de pecado, que pode te livrar do mal, das garras do maligno, porque se você está numa vida de pecado, você está nas garras do mal. O mal entra na nossa vida quando a gente dá brecha. Como que a gente dá brecha? Com o pecado. E aí tudo vai virando um desastre, tudo vai dando errado. Claro, quando o pecado vem, é isso que acontece. Mas quando eu me reconheço pecador, recorro ao Cordeiro de Deus, que eu me recorro a Jesus Cristo e falo, Senhor, me livra do mal, eu sou liberto. E se liberto, Deus me dá uma graça maior, que é o Espírito Santo. Então pense só, Ele nos tira do pecado, nos liberta e nos dá o Espírito, para que possamos permanecer nele.
para que possamos permanecer nele. Portanto, meu irmão, minha irmã, nesse dia, hoje, onde partilhamos essa palavra de Deus, que você possa querer, desejar sair de uma vida de pecado, largar o pecado, esse pecado que tem destruído a sua vida, que tem destruído você, como diz São Paulo, esse pecado que vai te dar a morte, pois o salário do pecado é a morte. Que você decida sair dele, recorrendo ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, pedindo que esse Cordeiro te alcance, te ajude, te livre do mal, reconhecendo-se pecador e recorrendo-se ao Cordeiro, seja liberto. E nesta libertação, que esse mesmo Cordeiro de Deus, que esse mesmo Jesus, derrame sobre você hoje o Espírito Santo. Então fala: Senhor, livra-me do mal, do pecado, e dá-me o Espírito Santo, para que eu esteja cheio de Ti e não mais seja um escravo do mal e do pecado. É isso que a palavra quer nos ensinar, quer nos levar a viver, né? Não só ensinar, mas ser concreta na nossa vida. Nós vamos para um breve intervalo e a gente já volta. Conheci o mundo mal e com ele seus ardis, me arrastei no lamaçal. Tudo isso porque eu quis saber mais que qualquer construir. Estamos de volta com Palavra Viva, hoje partilhando sobre o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e que nos dá o Espírito Santo. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e nos dá o Espírito Santo. Meus irmãos, o pecado é o que há de pior na vida do ser humano. Não existe nada pior do que o pecado. O pecado é aquilo que nos destrói,
é aquilo que nos mata e, acima de tudo, aquilo que nos tira de Deus. E hoje parece que no mundo o pecado está institucionalizado. As pessoas hoje não se preocupam mais em não pecar. Se peca o tempo todo e se tornou normal. Ofender a Deus com o pecado se tornou algo normal. Até na cabeça dos católicos, dos cristãos. Muitos hoje dizem, mas hoje em dia não tem problema esse pecado, não tem problema aquele. O pecado se tornou algo da rotina dos seres humanos, ou da maioria deles, no mundo de hoje. Só que nós, às vezes, não percebemos o quanto as coisas têm dado errado, o quanto as coisas estão sendo perdidas, os valores, as famílias, a própria sociedade em si, o tanto de crise que a gente vive. E todas essas crises, se formos olhar a raiz dela, está no pecado. No pecado do poderoso que quer ter mais do que todo mundo. No pecado da família pobre, que também peca, não é porque é pobre não peca. Que às vezes não recorre a Deus e vive uma vida ali de promiscuidade, de vício e tudo mais. No pecado da família, que às vezes não se preocupa mais em ensinar para o filho que deve ensinar e se deixa. Quando eu falo do poderoso e do pobre, é porque todos nós, seja rico, seja pobre, seja branco, seja preto, seja qualquer um de nós, estamos hoje no mundo contaminado pelo pecado, como nunca tivemos na história. O pecado se tornou algo institucional, seja na sexualidade, seja no consumismo, no materialismo, na desonestidade, na mentira, no vício, nas drogas. Tudo se tornou institucional. As pessoas hoje pecam e acham que é assim que tem que ser. Querem um Jesus que venha simplesmente ajudá-los naquilo que precisam. Só que nós não entendemos, não percebemos que estamos num lamaçal, como diz a música. Estamos aí sendo sujos, sendo sugados, envolvidos pelo pecado e pelo mal. Isso está nos destruindo. Quando a gente olha para o mundo e pensa assim, não tem solução, não tem jeito, não tem como resolver, a corrupção se tornou algo aí que não tem como sair dela. É porque o pecado entrou de uma forma grandiosa. E não é nos políticos, nos grandes, não, ela entrou no coração do ser humano. Tem hora que o casamento não dá certo porque o pecado está lá, no coração do marido e da mulher. Tem hora que o meu trabalho não cresce, não melhora, porque o pecado está lá no meu coração e daqueles que trabalham comigo. Jesus Cristo deixou de ser o Senhor e o centro da sociedade atual e o pecado se tornou. Porque hoje, acima de tudo, é o prazer, é o bem-estar, é o que me faz bem e feliz. Esses dias eu li uma frase tão promíscua, tão maligna até, que dizia assim: se me faz feliz, tudo pode. Se me faz feliz, tudo pode. Ou seja, se me faz bem, eu posso fazer o que quiser. Aí eu pensei assim, beleza, se eu me sinto feliz traindo meu marido ou minha esposa, pode. Se eu vou me sentir bem sendo amante de alguém, pode. Se me faz bem, às vezes, arrancar dinheiro dos outros para me ficar mais rico, pode. Será que é isso mesmo? Será que às vezes o sacrifício que eu tenho que passar para viver uma vida íntegra não é o que deve ser? Se me faz bem, tudo pode. Mas é o lema da sociedade atual, do mundo de hoje. E o pecado se tornou... A gente tem até medo de falar de pecado. Tem gente, nossa, não fala assim do pecado. Não, nós temos que falar, o pecado está aí, o demônio está aí, o mal está aí e está destruindo o coração dos cristãos. Portanto, nós precisamos recorrer ao Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Não tem tirado porque o mundo não quer o Cordeiro, quer o pecado. Agora eu pergunto para você, você quer o Cordeiro de Deus ou o pecado? Porque Ele pode tirar o pecado da sua vida, mas você tem que tomar uma decisão.
Não dá para ser algo assim, Senhor, tira o pecado da minha vida, mas eu quero continuar experimentando os prazeres. Ou Senhor, tira aqueles pecados que não está dando certo, mas deixa aqueles. Não tem meio pecadinho, meio pecadão. Não tem pecado que a gente pode fazer e pecado que a gente não pode. Não, pecado é pecado e sempre foi pecado. E não é porque todo mundo faz que vai deixar de ser pecado. Portanto, hoje Deus te chama a uma decisão. Sair do lamaçal, sair aí da escravidão do mal, do pecado. E você sabe qual pecado você tem. Isso, eu faço até assim com o dedo. Você sabe muito bem quais são os pecados que você tem. Cometido, feito, viciado, entrado, institucionalizado na sua vida. E aí? É isso mesmo? É isso mesmo? Ah, mas tem hora que eu não dou conta, é tão bom, eu não consigo. Olha, eu não estou falando que você dá conta de sair ou não dá conta. Estou perguntando o que você quer para a sua vida. Pecado ou Cordeiro de Deus? Se você decidir pelo Cordeiro de Deus, mesmo sem forças, mesmo sem dar conta, Ele tira o pecado da sua vida. Mas tem que ser uma decisão honesta, verdadeira e concreta mesmo, assim, de algo que eu quero de verdade. Se você quer o Cordeiro, Ele te tira do pecado. Portanto, vamos fazer um pequeno exame de consciência agora. Não sei se você costuma fazer isso, mas um exame de consciência para reconhecermos os nossos pecados. Reconhecermos os nossos erros, as nossas mazelas. Essa vai ser a nossa oração de hoje. Fecharmos um pouco os nossos olhos, se for possível, claro, e reconhecer, ó Senhor, quantos pecados eu tenho cometido. Quantos erros eu tenho cometido, Senhor? Pensa aí um pouquinho. Pecados da carne, da sexualidade, pecados do vício, pecados, às vezes, sociais, materialismo, consumismo, uma ostentação, mentiras. Pensa aí quais são os seus pecados. Pensa. Reflita, reconheça, fala, Senhor, o quanto eu tenho errado, o quanto eu tenho fugido de Ti, o quanto eu tenho caminhado longe de Ti, o quanto eu tenho entrado num lamaçal, Senhor, como um porco sujo pelo pecado, sujo pelo pecado. Pecados das palavras, dos pensamentos, dos julgamentos, pecados que eu pensei, mas que eu fiz, ou que eu só pensei e que eu só fiz. Pecados, Senhor, misericórdia. Perdão, Senhor. E diga assim comigo, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tende piedade de mim. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tende piedade de mim. Misericórdia. Perdão, Senhor. Reconheço agora sim a clareza de Jesus. Foi das trevas que eu vim, encontrei-me com a luz. Hoje eu quero sim saber do meu Mestre Salvador, dar a Ele o meu louvor, só a Ele pertencer. Mas Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo, e numa cruz por mim derramou sangue tão puro. Foi assim que me salvou. Foi assim que me salvou. E para a gente terminar,
Se você realmente quer se livrar do mal, do pecado, se decidir pelo Cordeiro de Deus, diga mais uma vez: Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de mim, tende piedade de nós. E eu peço que esse mesmo Cordeiro, que envie sobre você, que sinceramente quer se livrar do pecado, o Espírito Santo. Diga assim comigo: vem Espírito Santo, conduzir a minha vida, longe do pecado e próxima da vontade de Deus. Vem Espírito Santo, em nome de Jesus, aquele que é o batizador, aquele que faz repousar o Espírito Santo nas nossas vidas. Vem Espírito Santo. Amém. Que Deus possa te convencer, que o Espírito Santo possa te convencer de que o pecado vai te destruir. Que uma hora ou outra, por mais que esteja melhor a sua vida no pecado, uma hora ou outra isso tudo vem contra você. Pois o demônio é aquele que nos leva ao pecado, mas também que nos condena e nos cobra. Portanto, que Deus te convença disso, para que você possa se decidir verdadeiramente por Ele. Amém? Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua companhia. Acesse o nosso site mariadenazaré.com e conheça um pouco mais sobre a nossa comunidade, os nossos trabalhos. Assim você vai estar mais próximo de nós. Grande abraço, que Deus abençoe e até amanhã. Fé, amor e perseverança, tudo que eu vivi. E a gente via que assim, que só o grupo não supria aquilo que era o trabalho que a gente fazia, que tinha que ter algo mais, né? O dia que o Eduardo falou da missão e falou que a metodologia deles é gerar vida, aí eu pensei, não, aqui está funcionando direitinho. E para a pessoa ajudar, né, tem que ter amor, né, e humildade. A partir do momento que eu percebo que eu sou limitado, que eu não dou conta, e que não existe ninguém que consegue nada sozinho, né? Pode conseguir várias coisas, mas tudo ninguém consegue sozinho. Eu percebo que eu preciso ajudar. Eu acho que a vontade de ajudar nasce dessa essência que tem que estar no coração das pessoas. Assim, né? Eu não consigo. Então eu tenho que partilhar, eu tenho que ajudar, eu tenho que fazer pelo outro, porque eu também vou precisar que faça pelo outro. Eu mesmo já olhei para vários meninos aqui e pensei, isso aí não tem como. Porque o nosso humano, mas para Deus nada é impossível. Eles precisam de carinho, amor e alguém que cuide deles. Mais nada. A criança e o idoso, ela sensibiliza. O adolescente ou o dependente químico, já existe aquela rejeição. Porque o que a gente dá é muito pouco. A gente recebe muito mais deles do que a gente dá. Você sente falta de alguma coisa a mais na sua vida. Ajudar faz bem, faz muito bem pra gente. Olá, meu irmão, minha irmã, muita alegria. Chego até você para agradecer primeiramente todas as parcerias, ajudas, você que nos ajudou nesse ano de 2018. Um ano de muitas bênçãos e graças, um ano da unção. Mas aproveite a oportunidade para, além de agradecer, pedir a sua ajuda. Contribua conosco. Ainda dá tempo de você nos ajudar nessa retinha final aí para a gente terminar esse ano um pouco menos de dificuldade. Então estendo a mão a você, se você puder nos ajudar com alguma doação, com algum depósito bancário, com alguma contribuição, o que você puder, nós pedimos a sua ajuda. Porque nesses últimos dias do ano, se você nos ajudar, com toda certeza nós começaremos 2019 bem mais tranquilos, bem mais dispostos, com menos desafios a serem enfrentados.
Então, muito obrigado e eu conto com a sua ajuda. Fala galerinha! O programa Agenda de Deus hoje está na palavra Colossenses 3, versículo 1 e 2, que vai dizer assim: se ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas do alto, onde Cristo está entronizado à direita de Deus. Cuidai das coisas do alto, não do que é da terra. E aí eu te pergunto, meu querido, você tem cuidado das coisas de Deus, das coisas que Deus tem te confiado, da sua família, dos seus? Porque para cuidar, para buscar as coisas de Deus, essas duas coisas que Deus está pedindo para nós, buscar as coisas do alto e cuidar das coisas do alto, muitas vezes é preciso renunciar, é preciso deixar um pouco as coisas da terra, apagar as luzes das cidades para que a luz de Deus possa iluminar. Por isso, busque o alto, busque a Deus, busque a Jesus Cristo na sua palavra, porque essa é a agenda de Deus para nós hoje.